Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso breve curso sobre ética espírita, o certo e o errado nas relações humanas, segundo a visão da doutrina espírita, nós vamos examinar hoje o egoísmo, que Allan Kardec considerou a imperfeição matriz de todas as outras. Allan Kardec teve a oportunidade de examinar esse tema em vários momentos de sua obra. E nós vamos trazer hoje algumas considerações do nosso codificador a respeito disso. Kardec define o egoísmo como o interesse pessoal exacerbado. Ou seja, é aquele sentimento que faz o indivíduo ficar focado apenas em si próprio, no seu interesse, no interesse da sua prole, e o leve a desconsiderar as necessidades de outras pessoas. Então, é a atitude do indivíduo autocentrado, não é? Que exalta a própria personalidade e que tudo faz em função apenas de si mesmo. Kardec vai fazer uma afirmação que para nós é muito importante, quando ele coloca no item 913 do Livro dos Espíritos, que em todos os vícios, e vícios aqui, incluindo, obviamente, os vícios morais, as imperfeições e os defeitos, em todos eles há, no fundo, o egoísmo. Há o sentimento do interesse pessoal exacerbado como a matriz das imperfeições humanas. Nós vamos tentar entender como o egoísmo surge na evolução humana, porque espírito algum é criado egoísta. O egoísmo se manifesta em determinados espíritos em decorrência das suas livres escolhas, das próprias experiências que ele desenvolve após a conquista da razão. Determinados espíritos fazem uma opção errada, e como nós já estudamos, das opções erradas surge o mal, o erro. E o egoísmo é a matriz de todas essas escolhas equivocadas. Olha o que Kardec escreve num belo texto que foi colocado em obras póstumas, denominado Egoísmo e Orgulho. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Então, o egoísmo, na verdade, ele é uma transformação, é uma elaboração negativa, um exagero, um excesso de algo que é útil e que permitiu e ainda permite a nossa sobrevivência, que Allan Kardec chamou de instinto de conservação. O instinto, ele é uma resposta inata do nosso corpo, ou seja, ela é programada, pronta, não construída, não depende de raciocínio, é igual em todas as pessoas, é biologicamente estipulado, diferente da inteligência. A inteligência é a capacidade de resolver problemas, se adaptar ao meio, aprender com a experiência, inventar coisas úteis à comunidade, tem uma elaboração cognitiva, estando presente o raciocínio, isso é inteligência. O instinto não. O instinto é pronto, é sempre igual, é repetitivo, é monocórdio. E esses instintos, no seu conjunto, foram denominados por Kardec de instinto de conservação, porque eles são indispensáveis à nossa sobrevivência e à nossa reprodução. Vamos tentar entender um pouco melhor o que são esses instintos ligados à sobrevivência humana. Todos os seres vivos, eles estão estruturados com um kit de sobrevivência. São recursos que a evolução colocou à disposição desses seres para que eles consigam sobreviver, apesar de todas as intempéries. Sobreviver, se reproduzir e conviver numa sociedade, porque isso é um imperativo da própria evolução. Um instinto de conservação, um mecanismo dos mais simples, que a gente pode dizer que ele é físico-químico, é pouco elaborado, que já é encontrado em seres vivos muito mais simples, são instintos que respondem de uma forma mecânica, pouco elaborada, que não depende do cérebro, mas que é uma resposta protetora. Vejamos um exemplo, o calo. Quando nós temos uma malformação qualquer anatômica nos nossos pés,
e começamos a usá-los muito, caminhando muito, andando, correndo, praticando esportes, naturalmente surge o calo. O que é o calo? É um aumento das células naquele local. Há uma proliferação da pele. O calo surge como um mecanismo de defesa. Se o nosso corpo não fosse capaz de construir um calo ali, formaria uma úlcera, essa úlcera ia pegando tecidos profundos até destruir o osso. Uma roda, um pneu de um carro, não tem esse mecanismo de defesa. Se o carro anda muito, o que acontece com o pneu? Ele vai se gastando e fica careca. Os nossos pés não ficam carecas, ficam grossos. Esse é um mecanismo de defesa muito primitivo. Um outro mecanismo de defesa, ligado também ao instinto de conservação, é a dor. A dor é fundamental para a nossa sobrevivência. Claro que ninguém gosta de sentir dor. Mas as pessoas que não sentem dor, existe uma doença que faz isso, elas morrem antes de atingir a idade adulta. Porque a dor chama a nossa atenção para algo que está errado e, a partir daí, tomamos as devidas providências. No instinto de conservação também nós vamos encontrar impulsos e motivações que nos levam a desenvolver alguma coisa que vai considerar as nossas necessidades, as nossas carências. A fome, a sede, o interesse sexual, a necessidade de segurança, de aprovação por um grupo, são instintos e motivações necessárias à sobrevivência humana. E, finalmente, uma resposta de proteção mais elaborada, que são as emoções. Essas surgiram evolutivamente mais próximas de nós. Já ali nos répteis começamos algumas respostas emotivas, evoluiu nos mamíferos e chegando ao homem na sua plenitude, dentro do que a gente entende como plenitude. Emoções são respostas do nosso corpo a determinadas situações que colocam em risco a nossa sobrevivência e a nossa interação com uma comunidade. Todas as emoções são boas. Elas evoluíram em nosso benefício. A gente costuma separar as emoções positivas das emoções negativas. Emoção positiva no sentido de nos dar o prazer, de aumentar o nosso bem-estar, como a alegria, por exemplo, a gratidão. Emoção negativa porque nos causa um desprazer, a raiva, a tristeza, o nojo. Mas, na verdade, todas as emoções são positivas, porque são boas. Evoluíram em nosso benefício. Se a gente pegar, por exemplo, a emoção da raiva, fundamental à nossa sobrevivência. A emoção da raiva equipara o nosso corpo para um mecanismo de luta ou fuga. Ele dá recursos ao nosso organismo de enfrentarmos algo que coloque em risco a nossa sobrevivência. Se o adversário é menor do que nós partimos para a briga. Se é maior, nós saímos correndo. Independente de brigarmos ou fugirmos, o nosso corpo ele foi estruturado para essa resposta. A raiva, então, é uma emoção necessária. Não estamos falando de raivosidade. Odiosidade, que é uma raiva mantida. Isso é mágoa. Ódio não tem nada a ver com o mecanismo de defesa. A raiva é aquela resposta automática de curta duração e que, obviamente, deve ser trabalhada da melhor forma possível. Uma outra emoção é o medo, fundamental para a nossa sobrevivência. Já nos macaquinhos já estava bem estabelecido, até mesmo em animais inferiores filogeneticamente. O macaquinho, quando via uma cobra, entrava em pânico. E com isso ele fazia o quê? Subia para os galhos mais altos. E assim ele se furtava àquele predador. O medo, então, é uma emoção positiva, como todas as outras. A tristeza é uma emoção que funciona como um pedido de socorro. Como nós vivemos em uma sociedade, nós dependemos muito um dos outros. E foi essa dependência recíproca e essa capacidade de cooperar uns com os outros que permitiu que a nossa espécie chegasse aonde chegamos. Porque, do ponto de vista anatômico, a espécie Homo sapiens é um fiasco. Nós corremos mal, nós saltamos mal, nós não temos unhas potentes para o ataque, não temos dentes poderosos para a defesa. A nossa infância é a mais frágil do reino animal e, no entanto, nós somos hoje a espécie mais bem-sucedida do planeta. 7,4 bilhões de indivíduos que vivem em todos os ecossistemas da Terra. Nós só conseguimos essa vitória evolutiva porque nós aprendemos a colaborar.
sermos úteis uns com os outros. A tristeza é uma emoção que pede socorro, que manda recado, vem para cá, cuida de mim, estou precisando. Uma outra emoção fundamental na nossa sobrevivência é o nojo. O nojo permitiu com que nós nos afastássemos de alimentos que poderiam nos prejudicar. Ainda hoje, quando a gente vê uma coisa desagradável, não é? Um alimento podre, ou uma excreção humana que tem um odor ruim, a gente tem esse asco, essa emoção do nojo em nosso próprio benefício. O ciúme, embora muita gente não saiba, é uma emoção, ele é positivo. Ele evoluiu em nosso benefício. O ciúme é a emoção que faz com que a gente cuide da gente e cuide do parceiro, e cuide do nosso relacionamento. O ciúme foi fundamental na sobrevivência da espécie humana, que é uma espécie que tende à monogamia. A monogamia entre os mamíferos é rara, menos de 3% das espécies são monogâmicas. A espécie Homo sapiens é uma das espécies que tende, embora não seja totalmente monogâmica, mas tende à monogamia. E nós evoluímos a partir de primatas, à semelhança dos chimpanzés, que são altamente promíscuos sexualmente. Nós precisávamos de uma relação monogâmica naquele início, naqueles primórdios, ainda na pré-história, para constituir uma família e cuidar do bebê. Imagine numa época em que nós vivíamos apenas da caça, da pesca e da colheita. Nós ainda não havíamos inventado a agricultura, nem a pecuária. Seria necessário pelo menos 2 indivíduos para cuidar de um bebê. A mãe que ficava ali amamentando, cuidando de suas necessidades, e o pai que ia à luta para buscar o alimento. Então, a monogamia ela surgiu nesse momento para permitir que, com a constituição da família, os bebês pudessem sobreviver. O macho teria uma fêmea disponível para ele, e a fêmea teria um macho para ajudar no sustento do seu filho. As coisas funcionavam assim. É claro que tudo mudou, mas na época da pré-história era assim. Então, nós precisamos naquele momento, desenvolver as relações monogâmicas. E várias coisas aconteceram nesse período para facilitar tudo isso. O ciúme foi uma emoção que evoluiu aí. Através do ciúme, eu cuido da minha relação. Eu afasto os possíveis rivais. Portanto, o ciúme, como emoção, não como paixão, como emoção, é uma coisa boa. A inveja, embora seja uma imperfeição humana, ela também é uma emoção. Como emoção, é positivo. Por quê? Ela nos motiva a sair da nossa zona do conforto e fazer alguma coisa de bom, de útil. Na medida que a gente vê isso nos outros, e vem o sentimento de que eu também posso, eu também quero, isso me movimenta, isso me move, isso desperta em mim energias positivas. A vergonha e a culpa, emoções sociais que evoluíram para dizer para nós que nós não estamos indo bem. São respostas da nossa consciência a uma atitude equivocada. A vergonha nos indispõe com os outros e a culpa nos indispõe com a nossa própria consciência. A indignação, uma emoção fundamental para que a gente afaste os trapaceiros, para que a gente coíba a ação do bandido, dos ladrões, dos preguiçosos. Se nós simplesmente fechássemos os olhos a todo o mal que existe na sociedade, esse mal dominaria a comunidade, a nossa comunidade implodiria. Então, a emoção da indignação é o basta. Não, você não pode fazer isso. É uma reação da própria sociedade, do indivíduo, às coisas erradas que vêm lá de fora. Portanto, todas as emoções são boas. Aí vem o problema fundamental, o excesso, o exagero. Olha o que Allan Kardec escreve ainda nesse texto de Obras Póstumas. O homem se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Contido em justos limites, o instinto de conservação é bom em si mesmo. A exageração é que o torna mau e pernicioso. As nossas imperfeições não são sentimentos novos que nós criamos para ter prazer. Não.
são exageros de sentimentos, de necessidades naturais que nós estamos desvirtuando do bom caminho, na ânsia de ter mais prazer, de gozar mais e de usufruir mais. Então é necessário que nós tenhamos em mente essa ideia. O problema não está no sentimento em si, está no seu uso descabido. Olha esses dois pensamentos de Allan Kardec. Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. O gozo é um artifício da evolução para que a gente busque aquilo que é necessário. Se comer, beber, fazer sexo não fosse prazeroso, nós nos descuidaríamos disso e a nossa sobrevivência ficaria em risco. Daí, os prazeres decorrentes do uso saudável das funções biológicas não é um mal em si. O mal está no abuso. Ainda Kardec, no abuso é que reside o mal. E o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Então, nós vamos identificar o egoísmo sempre como um excesso, um exagero, o abuso de alguma coisa que é útil, de alguma coisa que é boa. Vejamos 4 exemplos. O desejo de possuir o necessário, de termos uma vida de bem-estar, uma vida tranquila, com todas as nossas necessidades satisfeitas, é algo muito bom. A gente busca isso. O excesso desse desejo leva à ambição descabida, leva à inveja, não como emoção, mas como paixão, e leva ao crime que muitas vezes é decorrente desse desejo insaciável de possuir e de usufruir. Um outro exemplo, valorizar o nosso grupo é fundamental. Nós só conseguimos sobreviver porque nos inserimos em um grupo e ainda hoje nós somos seres extraordinariamente sociais. Mas quando essa valorização do grupo se estabelece de uma forma excessiva, quando vem o abuso, vem aquilo que se chama de tribalismo, que é um psiquismo focado no grupo de uma forma excessiva, que exclui o outro. E em decorrência desse sentimento, que é o abuso da valorização do próprio grupo, vem a intolerância, o preconceito, a exclusão daquele que é diferente. O preconceito e a exclusão ainda é resultado de um sentimento de valorização excessiva da minha turma, da minha cor de pele, do meu gênero sexual, da minha condição social e etc. Ainda um outro exemplo, o prazer decorrente da nossa inserção em uma comunidade. Nós precisamos ser aceitos pela comunidade. Isso é saudável, isso nos faz desenvolver as nossas habilidades, nos faz ser pessoas úteis, pessoas gentis. Mas quando isso se dá em excesso, vem a vaidade, que é a necessidade patológica de chamar a atenção, de fazer sucesso. O último exemplo, valorizar o nosso parceiro, cuidar da nossa relação, é fundamental, como nós vimos, na sobrevivência da nossa espécie. O excesso de tudo isso dá origem ao ciúme. Não o ciúme como emoção, que é positivo, mas o ciúme como paixão, como imperfeição humana. A partir disso, nós podemos, então, examinar a família do egoísmo. Se o egoísmo é a matriz de todos os defeitos humanos, nós vamos ver que, em decorrência dele, desse excesso, desse exagero de um sentimento natural, vão surgir outras imperfeições que acompanham, como se fosse ali as pessoas que acompanham alguém que vai na frente. O orgulho, uma das imperfeições que deriva do egoísmo. O orgulho é definido como exaltação da personalidade. É um conceito muito elevado de si mesmo, que faz com que o indivíduo se considere superior aos outros. E sendo superior aos outros, naturalmente tem mais direitos. Daí ele é impaciente, ele é intolerante, porque ele se considera superior. Alguns traços na personalidade do egoísta, do soberbo, do orgulhoso. Baixa tolerância à contrariedade, ele não pode ser contrariado. Explode, se irrita, fica mal-humorado.
guarda rancor com facilidade e tem muita dificuldade em se desculpar. É lógico, se ele se considera superior, se a sua personalidade está além, ninguém pode desagradá-lo, ninguém pode fazer nada que vai contrariá-lo, e ele então desenvolve com facilidade essa emoção da raiva mantida, a raivosidade. Trata os outros com rudeza e impaciência, próprio do orgulhoso. Certa feita, alguém perguntou a Chico Xavier em que matéria Emmanuel era mais exigente para com ele. E Chico disse: no trato para com as pessoas. Sempre que Chico tratava alguém de forma apressada, de forma irônica, de forma rude, Emmanuel deixava passar aquele momento, mas à noite, quando o Chico se colocava em oração, o Espírito lhe aparecia e dizia: você foi apressado com fulano, você foi rude com cicrano, você foi debochado com esse ou com aquele. Um outro traço da personalidade soberba, a autossuficiência. Ele sabe tudo, não tem mais nada a aprender, domina todos os assuntos. Dificuldades com tarefas simples. Se a sua personalidade é assim, tão autossuficiente e tão superior aos demais, que as tarefas simples sejam feitas por aqueles que lhes são inferior. A ele lhe cabe as tarefas mais sofisticadas, mais complexas, mais notáveis. Ele se vale do excesso no rigor da avaliação dos outros. É excessivamente exigente com seus subordinados. Não tolera as falhas. Cobra deles em exagero e os pune muitas vezes de uma forma desumana. E, finalmente, tem um medo exagerado de parecer ridículo e de ser criticado. Nada pode obscurecer a sua importância ou alterar a sua imagem. Uma outra imperfeição que decorre também do egoísmo é a vaidade. A vaidade é a necessidade patológica de chamar a atenção, de ser o alvo das atenções, de fazer sucesso, de merecer aplauso. A vaidade está intimamente relacionada à nossa fase evolutiva. E há quem pense que no nosso momento evolutivo, um pouquinho de vaidade até é bom porque nos estimula a produzir alguma coisa. Mas a vaidade está presente em muitos atos humanos. Um garotinho que ganha uma corrente de ouro, coloca ao pescoço e sai mostrando para todo mundo na casa, é vaidade. O adolescente que pega o automóvel novo do pai e sai passeando no bairro, procurando verificar a reação das pessoas, é vaidade. Se eu faço um bolo, ofereço aos amigos e ninguém comenta nada, eu então pergunto: e aí, gostaram? É vaidade. Até mesmo quando eu digo eu não sou vaidoso, estou dando demonstração de vaidade. A vaidade de não ser vaidoso. Como aquelas duas amiguinhas que conversavam e uma delas disse assim: eu li na revista que o psicólogo disse que toda moça bonita é convencida. E a outra: discordo. Eu não sou nem pouco convencida. Alguns traços na personalidade do vaidoso. Falar excessivamente de si mesmo, ou de seus filhos, de suas conquistas, ou até mesmo dos seus problemas. Dar muito valor à opinião dos outros. Estar sempre preocupado com o que vão pensar, o que vão falar a seu respeito. A busca constante de elogio. Ele necessita desse alimento psíquico. Por isso que a vaidade é considerada um vício, porque ela não se basta. O indivíduo necessita sempre mais. O aplauso de hoje não resolve o problema de amanhã. Ele precisa ser aplaudido amanhã. O aplauso de amanhã não resolve o problema de depois de amanhã. Ele precisa novamente do aplauso depois de amanhã. E essa busca insaciável do destaque faz com que ele seja dependente da opinião dos outros. Vive enaltecendo as próprias qualidades. Necessita ser o centro das atenções. Tem uma preocupação excessiva com a aparência física e valoriza muito aspectos ligados ao poder e à posição social. Uma outra imperfeição derivada do egoísmo é a inveja. A inveja é aquele sentimento de desprazer, de infelicidade, de frustração ante aquilo que o outro tem e eu não possuo.
Não é simplesmente o desejo de ter o que os outros têm. Isso é uma emoção, coisa boa. Aqui nós estamos examinando a inveja como imperfeição, como paixão. É um sentimento que nos faz mal, que nos atormenta, que nos leva a agir de forma a diminuir a importância do outro, a dificultar as suas conquistas e as suas vitórias. Alguns traços na personalidade do invejoso: cobiça, tormento e má vontade, dirigida a alguém que tem algo que lhe falta. Dificuldade em compartilhar a vitória e a alegria dos outros. Muitos de nós somos muito bons no exercício da compaixão. Sentimos a dor do outro, somos solidários com a sua dor, mas diante da vitória, da conquista, do êxito, a gente se cala. Quantas vezes um companheiro nosso, um amigo, fez uma coisa boa, produziu algo nobre e a gente nada diz. Sequer um parabéns, sequer um agradecimento por ter sido algo que está nos ajudando, nos esclarecendo, mas a gente não é capaz de compartilhar com ele as coisas boas, manifestação da personalidade invejosa. Críticas maldosas para reduzir o valor do outro. Se eu não posso chegar até ele, eu o diminuo, eu reduzo a sua importância. Geração de situações que dificultam a realização dos projetos daqueles que invejam. Tudo que o invejoso puder fazer para dificultar a vida daquele a quem ele almeja, ele faz na sua pequenez. Até chegarmos nas atitudes criminosas, que estão muitas vezes interrelacionadas com o sentimento da inveja. Quantas vezes a nossa ação no crime, no furto, no roubo, no homicídio e tudo mais, tem como motivação fundamental o sentimento de inveja, de frustração ante o que o outro tem e aquilo que eu não possuo. O ciúme, uma manifestação do egoísmo. O ciúme é o mal-estar diante da possibilidade da perda de determinado parceiro. Algumas coisas relacionadas ao ciúme. Há uma tentativa óbvia e tácita de limitar a convivência do parceiro com outras pessoas. Sempre criando problemas, dificultando que ele se encontre com A, com B, até mesmo com elementos da própria família. Uma vigilância opressiva, ele quer saber de tudo, ele vigia o telefone, vê as mensagens de e-mail, acompanha onde vai, liga para saber onde está. A depreciação do parceiro para que o parceiro se sinta mal em relação a si mesmo. Uma forma de reduzir a autoestima do outro, afastando-o de uma possível possibilidade de construir uma relação mais madura. Na medida que eu diminuo o outro, ele se torna mais dependente de mim. É um traço importante da personalidade ciumenta. Rebaixar o parceiro, humilhá-lo sempre que possível. Chantagens envolvendo os filhos e questões financeiras, porque ele quer manter aquela relação a todo custo. Ele não entende que as pessoas têm o direito de ser livre para reconstruir o seu destino quando lhes aprouver. Isso na sua cabeça não passa. A personalidade ciumenta não cogita disso. E parte até mesmo para atitudes de extremada violência, para manter a posse daquilo que ele considera como sendo um objeto pessoal. E, finalmente, uma última imperfeição derivada do egoísmo, a avareza, a mesquinhez, que é o apego excessivo às coisas materiais. Condição que Jesus trabalhou de forma importante, no sentido de nos advertir dos malefícios dessa imperfeição. Jesus, num contexto, vivendo com pessoas que eram muito ricas, numa cultura, a cultura judaica, que sempre valorizou o poder e a posse, o dinheiro, como sendo coisas boas, Jesus apresenta uma postura revolucionária de pregar o desapego. Há quem diga que Jesus tinha uma profunda necessidade de mostrar para todos nós que nós não dependemos de tanta coisa às quais nós estamos inseridos. Na personalidade avarenta, nós vamos encontrar uma preocupação excessiva com a poupança, com o acúmulo, ou então com o consumo descabido.
Essa mudança geracional, a transformação da nossa sociedade industrial numa sociedade pós-industrial, tem feito que esse traço de personalidade do avarento sofra algumas transformações. Em vez de se preocupar em acumular de forma descabida, ele se preocupa em usufruir de forma apaixonada, gastando alucinadamente, com viagens longas, com festas de custos absurdos, com vestidos de 30, 40 mil reais. A recusa em colaborar com atividades altruístas. Sempre encontra um motivo para se furtar a determinada ajuda, a determinado socorro. A indiferença ante as dificuldades alheias. A excessiva importância às questões de mérito. Ele acredita que tudo o que ele conseguiu é por mérito próprio, esquecendo todas as facilidades que a vida nos ofereceu. Porque a questão de mérito, enquanto encarnados, ela é sempre relativa. A lei do merecimento é uma lei espiritual, sem dúvida. Nós evoluímos a partir do nosso próprio esforço. Mas enquanto encarnados, há muitas forças que se conjugam para permitir que o indivíduo chegue aonde chegou. Um berço de luxo, pais amorosos, bons colégios, saúde física, uma inteligência, olha, tudo isso são fatores que não dependem de nós e que concorrem para o nosso sucesso. Daí, compulsar ao mérito apenas tudo o que nós possuímos é uma manifestação do orgulho, do egoísmo e um traço da avareza. O atraso proposital nos pagamentos, sempre que pode postergar alguma coisa, onde vai ter que tirar de si uma determinada perda, ele o faz, não cumprindo os seus compromissos com as pessoas, atrasando de forma voluntária os pagamentos, os salários dos seus subordinados, a exploração dos mais simples, o hábito da pechincha. Um cidadão modesto está vendendo uma penca de banana e pede 10 reais. Ele oferece 5. E o desinteresse pelas questões espirituais. Na medida que está focado nas coisas da vida terrena, ele naturalmente se afasta do espírito que pode elevá-lo acima da natureza corpórea. No nosso próximo encontro, nós iremos examinar o antídoto do egoísmo, que é a caridade. Até lá.